Baseado nesse texto de Efésios 4, eu quero chamar sua atenção para algumas coisas. Fique aqui comigo. Lembra que nós temos ouvido de Deus que tem algo novo de Deus se aproximando? Temos ouvido isso já há um tempo, já há alguns anos. E eu gosto sempre de lembrar que a primeira vez que o pastor Davi pregou aqui, quando estava apresentando a gente para a igreja, no mês de fevereiro do ano de 2014, ele fez uma mensagem baseado em Isaías 43, verso 18, quando, nesse texto, Isaías chama a atenção do povo para algo novo que Deus estava fazendo, e o Senhor, pelo profeta, convida o povo a prestar atenção. Não estão vendo que eu estou preparando algo novo? Não fiquem presos ao passado. Um ano depois, o pastor Davi volta a pregar aqui na nossa igreja, e ele prega de novo em cima de Isaías 43, 18. Não sei quantos lembram disso. E parece que Deus estava alertando a gente a respeito dessa realidade, de realidades novas, um novo que Deus estava trabalhando e ainda está trabalhando. Passou algum tempo e nós voltamos a ouvir isso de Deus, a sensação que Deus está preparando algo novo. De fato, tem algo novo acontecendo. Se você observa os moveres de Deus pelo mundo, os moveres de Deus pelos continentes, pelas nações, se você costuma observar as agendas das agências missionárias, as diversas agências missionárias que evangelizam o mundo, e principalmente aqueles países onde há perseguição, e você tem notícias, informações, pedidos de oração dessas agências, clamando pelos países onde os cristãos são perseguidos e tudo mais, você vai observando, aumentando a sua perspectiva para compreender como o evangelho no mundo se movimenta, o que está acontecendo, como a igreja está se movimentando no planeta, no nosso tempo, na nossa geração. E você também, ouvindo outros pregadores, você observa, em conferências diversas, você observa que Deus está trazendo um novo, de várias formas diferentes, para o nosso tempo. Deus está movimentando parte da sua igreja para a oração, para o clamor, movimentando parte da sua igreja para buscar mais a sua presença. Nos últimos anos, nas últimas décadas, tem acontecido um mover de restauração da adoração, desde os anos 2000, na verdade antes ainda, desde a década de 90, parece que vem acontecendo um mover de restauração de algumas linhas da igreja, alguns fundamentos da igreja, restauração do profetismo da igreja, restauração do espírito apostólico da igreja, a restauração de moveres de adoração, multiplicando ministros de louvor, multiplicando, trazendo um conceito antigo, novo para a nossa geração, de adoração profética, ok? E comportamento profético na igreja. Parece que a gente vem notando Deus acrescentar, Deus amadurecer a igreja de várias formas no nosso tempo. Nós estamos dentro de moveres, todos nós, mesmo que você não esteja muito atento, mas se você buscar a presença de Deus e ficar com a sua antena espiritual assim ligada em funcionamento, você vai perceber que nós estamos dentro de um movimento. O Espírito Santo está conduzindo a igreja para os propósitos da sua vontade para a nossa geração, e alertando a todos nós a respeito daquilo que Ele quer de nós, a posição que cada um de nós deve assumir
no nosso cristianismo, no nosso jeito de ser crente, no nosso tempo, na nossa casa, na nossa família. E parte disso aconteceu também na pandemia, quando ficou claro aos nossos ouvidos e claro ao nosso espírito a necessidade de voltarmos para o fundamental, de focarmos na nossa casa, focarmos na nossa família, não diminuir todo investimento, presença, serviço da comunidade, não, mas focar na família, repensando a sua casa como uma agência do reino dos céus também, repensando a sua família como uma agência do reino dos céus, repensando o teu endereço como sendo o endereço do céu, repensando o sacerdócio familiar e vendo e revendo o teu casamento como um casamento sacerdotal, de um casal sacerdotal, de filhos sacerdotais, que tem uma função no seu tempo, uma função na sua geração, de manifestar a glória de Deus, manifestar Jesus Cristo, manifestar o caráter de Jesus Cristo na conduta, no comportamento, na maneira de você tratar os vizinhos, de tratar as coisas, de tratar os próprios familiares, e voltarmos para a nossa casa e repensarmos, já que nós não podíamos nos reunir de maneira coletiva, não podíamos nos abraçar, não podíamos fazer tanta coisa que cá para nós hoje, a gente sabe que nada teve muito, foi muito positivo, nada disso, mas tudo bem. Vamos falar desse assunto que dá raiva e a gente vai esticar para onde a gente não precisa, mas tudo bem. Mas de alguma forma o que aconteceu? Nós não podíamos nos reunir como comunidade, de maneira coletiva, mas a nossa casa é uma igreja, a nossa família é uma igreja, e nós também temos uma vocação familiar, amém, queridos? O Espírito Santo está movimentando a gente, está movimentando a igreja, está falando com a gente, e eu convido você a deixar o teu coração atento, os teus ouvidos espirituais abertos, para aquilo que Deus está falando no nosso tempo, e vem falando nos últimos anos. Amém, queridos? E eu digo isso por causa da tentação que todos nós temos por causa de uma pouca perspectiva, de uma baixa atenção relacionada às coisas espirituais que estão ao nosso redor e que nós estamos envolvidos, a gente tem a tentação de entrar num ritmo ensimesmado, um ritmo esquisito, um ritmo sem graça, de levanta, trabalha, depois no final de semana vai para a igreja e faz algumas coisas, parece que não muda nada, parece que é tudo igual, parece que não tem nada muito diferente acontecendo, está tudo muito meio sem graça. Isso nós somos tentados a nos sentirmos assim, tentados a pensarmos assim, porque o espírito do desânimo, o espírito da cegueira do anticristo que está no mundo, ataca principalmente os filhos de Deus, ataca principalmente o povo da redenção, ataca principalmente o time de sacerdotes, que tem um chamado de Deus para exercer o seu sacerdócio nesse tempo, de maneira inflamada, de maneira aquecida, em chamas para Deus. Há um espírito de desânimo, há um espírito de cegueira, há um espírito que provoca a gente a perdermos a atenção das coisas espirituais e a gente se perder, a gente ficar questionando as coisas e se afastar do engajamento cristão, do engajamento sacerdotal, se afastar, se esfriar e deixarmos as coisas simplesmente acontecerem e você vai para a arquibancada, não vai nem para o banco de reserva, sai do jogo, vai para o banco de reserva, mais ainda, salta para a arquibancada e fica só assistindo as coisas e deixa de ser um agente de transformação. A gente é tentado a sair do campo de batalha e ir para a arquibancada e ficar só olhando, só contemplando as coisas que outros estão fazendo, o jogo que está acontecendo, a batalha que está acontecendo. Nós não fomos chamados para ficar na arquibancada. A gente foi chamado pelo Senhor para se envolver, para se engajar na missão. Agora, nós somos tentados
a ir para a arquibancada, ficar sentado na arquibancada falando mal de quem está jogando. Podia ter chutado desse jeito, podia ter cruzado a bola de outro jeito, podia ter cabeceado de outro jeito. Por que o capitão aí não toma uma atitude dentro do campo? Por que o técnico não trocou já o cidadão lá? Fica falando mal de quem está jogando, mas na arquibancada é fácil. Na arquibancada é fácil. E eu sei que alguns estão esperando que eu vou brincar com a questão do Palmeiras e do Corinthians. Eu não vou brincar com a questão do Palmeiras e do Corinthians. Não vou fazer essas brincadeiras. Não vou entrar nesses assuntos. Nem posso, né? Porque vai dar ruim para mim. No momento vai dar ruim para mim. Então eu não vou entrar, né? Esse negócio. Amados, nós somos tentados a virar espectador da história e não realizador da história. Nós somos tentados a ficar observando e criticando quem está construindo, quem está pondo tijolo, quem está passando massa, quem está rebocando, quem está edificando. Mas você foi chamado para ser um edificador, para ser um construtor, para ser um soldado, para ser um oficial no exército de Deus. Nós todos somos chamados a isso. Amém, queridos? Então, voltando à questão do novo de Deus, quando Deus começou a dizer novo de Deus, o novo de Deus, tá, o que é esse novo de Deus? Porque tem coisa nova acontecendo. O mundo está em movimento. O mundo está em movimento. Tem muita coisa esquisita acontecendo no nosso tempo. E começamos a orar, e eu comecei a perguntar, Pai, o que é esse novo? É um grande mover de poder que vai acontecer? É um grande mover de salvação que vai acontecer? É um grande mover de poder que a gente vai experimentar, que virá sobre nós? Vai ser crescimento qualitativo? Vai ser crescimento quantitativo? O que é esse novo que está vindo sobre nós? O Senhor está dizendo que está próximo, está bem perto. Uma situação nova do reino dos céus. Eu comecei a perguntar ao Senhor, Pai, o que é esse novo? Porque eu quero orar corretamente. Aí Deus começou a me responder. Deus começou a falar comigo. E me fez tomar atenção. Fique atento a algumas coisas. E um dos textos que tem me alimentado e tem falado comigo a respeito do novo de Deus é a carta aos Efésios, a epístola aos Efésios. Mas eu quero te dizer algo a respeito disso. A gente tem a tendência de pensar que um novo de Deus, coisas grandiosas de Deus, grandes movimentos de Deus, vão acontecer de maneira visível, evidente, estrondosa, maravilhosa, lá de fora da gente, na igreja, nas igrejas. E Deus está falando ao meu coração de que o novo de Deus precisa acontecer dentro de nós. Uma nova disposição. Como é que a gente quer um novo mover de poder com uma velha disposição para orar? Como é que a gente quer provar um novo mover de poder com uma velha disposição de servir? Como é que a gente quer provar um novo mover de milagres e avivamento do Senhor com uma velha disposição para ler a Bíblia, uma velha disposição para corrigir o nosso caráter, para mudar a nossa própria vida? Como é que a gente quer provar um mover de alegria,
de explosões, de salvação, de milagres, de pessoas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, relacionamentos sendo restaurados, se a gente vai continuar com a velha indisposição para corrigir os defeitos do nosso coração, a tendência de não perdoar, a tendência de não admitir pecado, não admitir a necessidade de mudança pessoal, a velha indisposição para cristificar o nosso caráter, a velha indisposição para eu parar de fazer algumas coisas que eu sei que eu preciso parar, a velha indisposição para começar a fazer algumas coisas que eu preciso começar. A gente às vezes está preso no velho dentro de nós, querendo que um novo externo aconteça, mas a gente está preso no velho dentro de nós. Aí Deus, eu estou orando, Senhor, qual que é a pegada? Que é isso aí que o Senhor quer fazer? Aí Deus está falando comigo o seguinte: olha, eu estou pronto para trazer isso aqui, para fazer essas coisas acontecerem, para derramar um mover de poder, de milagre, um monte de coisa legal, da minha vontade acontecer. Mas eu estou dizendo para o meu povo o seguinte: é preciso que haja uma nova disposição dentro de cada um dos nossos corações para me buscar, para orar mais, buscar mais a minha presença. O novo começa aqui, você gera, presta atenção, presta atenção. Quantos de vocês leram aqueles banners que estão dentro da sala de oração? Não levanta a sua mão, por favor. Obrigado, os que levantaram. É para não constranger quem não ia levantar. Quantos de vocês leram os banners que tem ali? Que nós escrevemos com dedicação, com oração, com mensagens, para tocar o teu coração e o teu espírito, estimulando você à oração, à intercessão e à adoração. Uma das mensagens que nós deixamos escrito ali é que o ambiente da oração é geradora de novas realidades. Você gera um casamento transformado na oração. Você gera relacionamentos transformados na oração. Você gera milagres na oração. A oração é um ambiente gestacional de milagres, de poder, de transformações, de salvação. A oração é um útero. Geradora de realidades. O novo que a gente está aguardando, nós somos parte das ferramentas que Deus vai usar para trazer o novo. Nós precisamos gerar isso dentro de nós. Uma realidade que Deus coloca no nosso coração, a gente transforma ela em oração e ela começa a ser construída para vir no tempo e no espaço, na hora que Deus achar que deve. Enquanto não, a gente continua edificando, gerando, trazendo realidades à existência, construindo essas realidades e trazendo elas à existência até que elas entrem no tempo. E possam ser vistas. Sabe o que Deus está falando comigo? Deus está falando que a gente tem que parar de ser criança. Tem que parar de ser mimado. Porque para provar algo grande de Deus, você tem que estar disposto. Tem que estar disposto a gerar essas coisas. Parar de ficar reclamando. Parar com essa flutuação
na assiduidade nas coisas de Deus. A gente tem pregado a coisa mais importante nas últimas 3 mensagens que eu preguei. Qual é o tema que eu estou falando? Qual é o tema que eu estou pregando? O mais importante. O mais importante. 2. E o mais importante? 3. Pelo amor de Deus. Né? O mais importante. Amar a Deus. A segunda coisa mais importante. Lutar as nossas lutas e não as lutas dos outros. E a terceira coisa mais importante, cumprir o teu chamado e o teu propósito. Você é especial, você tem um lugar. Amém, queridos? Né? Deus está falando coisas. A gente precisa assumir o nosso papel nessa história toda. Sair da arquibancada. A gente tem que cair de cabeça lá no campo. E gritar assim, conta comigo, eu estou aqui. Onde que é o gol? Onde eu chuto? Amém, queridos? É preciso. Seja lá o que for que Deus está preparando e está dizendo que tem aqui preparado para trazer no tempo e no espaço, nós somos parte dos feitores, dos construtores. E nós vamos gerar isso pela oração. Quando a gente não está envolvido com nada, assim, muito relevante, a gente tende a desanimar, a gente tende a ficar quieto, a gente tende a se acomodar numa boa cadeira da arquibancada e ainda ficar observando quem está trabalhando. Não dá bom isso. Não é legal isso. Para o coração de ninguém isso é bom. Amém, queridos? Sabe por quê? Em terceiro lugar, das coisas mais importantes que temos na nossa vida é cumprir o nosso chamado e a nossa vocação. É porque quando a gente está afastado do nosso chamado e da nossa vocação, a gente se sente um nada. A gente não se sente um construtor. A gente não se sente um participante de uma grande obra, grande, maravilhosa, que Deus está realizando. E nós todos precisamos dessa sensação de estar realizando algo grande e maravilhoso. Amém, queridos? Ok? Todos nós precisamos dessa sensação. Eu estou envolvido em algo grande, numa obra grande, numa obra linda, numa obra maravilhosa. E as minhas mãos estão ali tocando algo que está sendo construído da parte de Deus. As minhas digitais estão nesses tijolos, estão nessas vidas, estão nesses corações. Amém, queridos? Por isso, a gente se movimentar e se engajar e assumirmos aquilo que Deus nos chamou para sermos é tão importante. Tão importante, porque nós precisamos dessa sensação de realização, dessa sensação de estarmos envolvidos numa obra muito importante. Porque vida cristã não é uma agenda semanal que você se reúne para ouvir uma música boa, uma palavra que te abençoe, para você voltar para casa no meio da semana para continuar vivendo a sua própria vida. Isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã. Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Cristianismo é outra coisa. Eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar você das coisas que são essenciais ao cristianismo, porque eu vou dar conta
para o papai, quando eu estiver prestando conta do meu ministério, você alertou, Paulo? Você pregou a palavra ou você foi na onda do tempo? Para massagear a alma e o coração de todo mundo, para aumentar a frequência, para todo mundo ser legalzão com todo mundo, ou você pregou a minha palavra e alertou de que o cristianismo é outra coisa, é uma questão de vida ou morte, é uma questão de engajamento total. Você não consegue ser meio cristão na vida, porque não existe meia salvação. Não existe meia salvação. Não existe meio cristianismo, não existe meia dedicação. É como se existisse meia fidelidade conjugal. Existe meia fidelidade conjugal? Não existe meia, mas 1% de infidelidade existe. Existe 1% de infidelidade conjugal? Você convive com 1% de infidelidade conjugal? Você convive? Por que a gente acha que Deus é obrigado a conviver com a minha um percentual de infidelidade, de não dedicação e tudo mais? Por que acha que Deus é obrigado a conviver com essas coisas? Sendo que a palavra de Deus e o Novo Testamento nos alerta que cristianismo é uma questão de vida ou morte, é uma questão de levar a cruz todo dia, é uma questão de morrer para o mundo, é uma questão de se engajar no compromisso da santidade e do Evangelho. É uma questão de você ser transformado todos os dias. Tem gente que está 20 anos na igreja e não muda. Isso não é cristianismo, pelo amor de Deus. O poder de Deus está disponível a nós, para que a gente seja transformado pelo Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu preciso falar essas coisas para você. Quem entende que eu preciso falar essas coisas para você? Eu preciso. Eu preciso. Porque a gente é um exército, a gente não é uma creche. Você tem que estar envolvido 100% no propósito de Deus, na sua casa, na sua família, na tua célula. Agora, muitos hoje, o compromisso da célula, o compromisso do culto, está em algum plano, eu não sei classificar qual. Porque se tiver um aniversário, não vai na célula. Se tiver um outro compromisso, não vai na célula. Porque você só vai na célula, alguns só vão na célula, se você não tem uma outra coisa melhor para fazer. E depois não justifica para o líder também. Ou simplesmente manda uma mensagem para aliviar a consciência, dizendo, não vai dar para ir hoje. Tudo bem que a gente tenha dias que tem compromisso sério, importante, que de fato a gente precisa trocar. Eu mesmo tenho também. Eu tenho que ajustar minha agenda sempre. Não é essa a questão, meu querido. Não é essa a questão. Quem está me entendendo? A questão é que responda para você mesmo. Das coisas, não importa se, mas não é muito legal. E daí? Faça ser legal você, pô. Faça ser legal. Está faltando a tua participação para ser legal. E não importa, a Bíblia não garantiu de que tudo vai ser legal. Não, vai ser pancada muitas vezes. Você vai quando não quer. O grande ajuntamento, duas coisas no Novo Testamento que falam do ajuntamento cristão, que é muito importante. O grande ajuntamento e o pequeno ajuntamento, que é o culto de celebração de toda a comunidade e a célula. Isso é bíblico, é neotestamentário.
Tem 3 coisas que fazem parte do fundamento da vida cristã. 3 coisas. É o culto coletivo, é o pequeno ajuntamento, grupo de relacionamento e vida devocional. 3 coisas que fazem parte do fundamento da vida cristã. Ninguém devia deixar de participar dos cultos coletivos, dos pequenos ajuntamentos, das reuniões de célula e da sua vida devocional diariamente na sua casa. São 3 fundamentos da vida cristã. Só 3. Só 3. Motivo de, às vezes, a gente está sofrendo e passando por muitos problemas e muitas angústias, porque a gente está desajustado daquilo que é mais importante. Amém, queridos? A maioria dos nossos problemas, das nossas crises, das nossas lutas, das nossas dificuldades, tem a ver com desajuste do nosso posicionamento na vida e no cristianismo. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele fala dos fundamentos da fé nos 3 primeiros capítulos. É o credo da igreja. Efésios 1, 2 e 3. É o credo da igreja. Paulo trata de teologia e doutrina nos 3 primeiros capítulos. Ele fala que nós fomos redimidos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que é a graça do Senhor que nos alcançou, nós somos salvos pela graça de Deus e não por méritos de obras. São nos 3 primeiros capítulos que ele fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. São nos 3 primeiros capítulos que ele fala das nossas guerras espirituais e que nós fomos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestes e estamos muito acima de todo principado e potestade, sentados juntamente com Jesus Cristo. Por isso a nossa oração, o Espírito Santo em nós, a nossa relevância na história e na construção da história do reino de Deus no nosso tempo e na nossa geração é muito importante, porque a nossa oração e intercessão e a nossa ação é que faz as coisas do céu virem para a terra. Porque nós somos os agentes. Jesus está à direita do Pai. Mas nós somos o seu corpo na terra. Nós somos construtores juntamente com Cristo das realidades do reino de Deus no tempo e no espaço. São nos 3 primeiros capítulos que ele fala, capítulo 2, verso 6, que nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestes. É no capítulo 2 que ele fala da salvação pela graça, é no capítulo 2 que ele fala sobre a presença do Espírito Santo em nós, do enchimento do Espírito Santo em nós, é no capítulo 3 que ele fala do papel da igreja, da sabedoria de Deus, que é manifesta nos céus e nas regiões celestes pela igreja, no verso 10 do capítulo 3. É no capítulo 3 de Efésios que ele fala do amor, que ele fala da comunhão, que ele fala da unidade, que ele fala do poder da oração. Tem oração no capítulo 1 de Efésios, tem oração no capítulo 2, tem oração no capítulo 3. São nos 3 primeiros capítulos que ele fala da necessidade da oração e da intercessão e de estarmos diante do trono de Deus permanentemente em oração, vivendo o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa vocação integralmente. Não estou falando de você ser pastor, de você ser líder de célula, eu estou falando de você, quem Deus chamou você para ser. Um médico sacerdote ou um sacerdote médico, um sacerdote empresário, um sacerdote empresário do transporte, um sacerdote empresário de manutenção de veículos, um sacerdote empresário na área de ensino, um sacerdote empresário na área comercial, um sacerdote professor, um sacerdote farmacêutico, um sacerdote dona de casa, um sacerdote
construtor de imóveis, um sacerdote na área de beleza, um sacerdote na área administrativa, um sacerdote. Você é um agente do céu aonde você está. Cumpra o teu chamado, o teu propósito. Não é aqui nesse contexto. Parte é assim, nesse contexto da igreja, do ajuntamento santo. Mas parte da nossa missão, você cumpre de segunda a sexta. Na verdade, o domingo é só um momento de refrigério, da celebração. Vamos tomar um café, vamos nos alimentar, vamos nos abençoar, vamos nos fortalecer. Porque a gente cumpre o nosso ministério, o nosso chamado de verdade, de segunda a sábado. É quando a gente está envolvido na sociedade, é quando você está na escola diante dos seus alunos, é quando você está na sua empresa junto com seus colegas de trabalho. É ali que o Espírito Santo quer te usar, é ali, não importa o que você esteja fazendo, porque falamos disso na semana passada. Todo o conjunto de habilidades natas, ou transferidas para você pela família, ou carregadas no seu coração pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais, o seu temperamento, os seus estilos, todo o conjunto de habilidades que Deus tem depositado na tua vida e feito você ser quem você é, tudo isso tem que estar à disposição do Espírito Santo para ser usado. Amém, queridos? E tem que ser usado, cada um cumprindo o seu chamado e o seu ministério. E quando a gente se reúne para celebrar, porque eu falei de Cristo para um, para dois, para meia dúzia, para duas dúzias, porque eu orei com as pessoas enfermas, porque eu intercedi pela minha empresa, porque eu estou orando pelo comércio da cidade, porque nós intercedemos pelos enfermos nos hospitais, porque nós oramos pelas crianças, nós ministramos às crianças, nós visitamos, nós entregamos presentes àqueles que estão necessitados, nós visitamos aqueles que estão abatidos, nós animamos aqueles entristecidos, nós tocamos em pessoas, nós tocamos em vidas, nós tocamos em corações, durante a semana toda. E a gente se reúne no domingo para celebrar. Agora, se você não faz nada disso durante a semana, a gente se reúne no domingo para quê? Quem entende que eu preciso falar essas coisas para você? Porque a gente não está brincando de igreja. E a gente não está brincando de cristianismo. Primeiro capítulo, segundo e terceiro de Efésios, é o credo da igreja. Efésios é considerada a carta magna das epístolas. Todo o credo do cristianismo está baseado nesses 3 capítulos. Se nós não tivéssemos qualquer outro escrito no Novo Testamento, só a carta aos Efésios tinha tudo referente à igreja, referente à salvação, referente à redenção, referente à vida eterna. Tudo está na carta aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos de Efésios falam de uma nova comunidade. Uma nova comunidade que Deus dá criação em Cristo Jesus. De novas vidas, novas pessoas, que vem à existência a partir de Jesus Cristo segundo Adão. Paulo fala de uma nova comunidade, a comunidade dos santos, a comunidade dos remidos, que é uma mistura de judeu com gentil, de todos os lugares da terra, e o referencial é Jesus Cristo, e somos essa nação santa por causa de Jesus Cristo. Fomos recriados em Cristo Jesus agora. A nossa natureza carnal não pode prevalecer sobre a nossa natureza espiritual, embora tenhamos que conviver com as duas. E temos diante de nós o desafio de minimizar as inclinações da nossa natureza carnal, que tende para o pecado, tende para a mentira, tende para a ofensa, tende para a omissão, tende para a preguiça, tende para a maledicência, tende para as coisas do mundo e de Satanás e do primeiro Adão, mas nós temos a segunda natureza, que veio a nós pelo Espírito Santo, quando fomos encontrados pela mensagem do Evangelho, e respondemos ao chamado do Evangelho, e atendemos o chamado de Deus, e o Espírito Santo entrou em nós, nosso espírito foi recriado, nosso espírito foi ressuscitado, e agora uma natureza espiritual
entrou em mim, e eu posso agora falar com o papai, eu fui reconciliado com o céu, agora a natureza espiritual habita em mim, essa natureza espiritual é santa e pura, mas a natureza carnal que habita em nós também, ela é maligna, animal, má, não gosta das coisas boas, mas a natureza de Cristo em nós nos deu uma nova raça, nós somos uma nova raça, nós somos recriados, viemos à vida, um novo nascimento. Nascemos de novo em Cristo Jesus, temos uma nova natureza, essa nova natureza é carregada de poder, de presença de Deus, de propósitos eternos. E ela nos faz viver pelos propósitos eternos, nos faz viver pelo poder, nos faz viver pela fé, nos faz viver pela esperança, nos faz viver olhando a eternidade e o céu. Mas a nossa natureza carnal é ruim, é má, é indigesta, é azeda. Gosta de criticar, gosta de falar mal, gosta de fazer nada. Gosta de ficar contemplando e não se envolver. É a omissão de Adão. A primeira coisa que ele faz, depois do pecado, é fugir. A nossa natureza carnal gosta de fugir dos problemas, gosta de fugir das responsabilidades, gosta de fugir da necessidade de encarar as nossas fraquezas. O nosso mau caratismo. A natureza de Adão nos leva para o inferno. Mas há uma natureza de Cristo em nós, que nos fortalece e nos dá poder para viver nessa dimensão. E tudo que nós precisamos para esmagar essa natureza maligna e carnal em nós, nós já temos. O que Paulo está falando em Efésios é que tem uma nova raça humana, uma nova natureza, uma nova raça, uma nova pessoa, uma nova humanidade em Cristo Jesus. E essa humanidade é chamada a se manifestar para o mundo como a novidade de Deus, o novo de Deus, que a sociedade precisa experimentar, será vista em nós. Nós somos a resposta. Uma igreja de Cristo, verdadeiramente de Cristo, é a resposta para o mundo. Quem precisa do novo de Deus é o mundo. Nós somos o novo de Deus para o mundo. Paulo está falando em Efésios dessa nova raça, dessa nova comunidade. Por isso ele começa Efésios capítulo 4 falando de unidade. E a referência é a Trindade. Porque no mundo cada um vive para si. O egoísmo prevalece e domina. É o que é bom para mim. Não existe o nós, só existe o eu. O que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu acho, o que eu entendo. Divisão em família, divisão das pessoas de uma família, divisão na sociedade. É um querendo pisar na cabeça do outro para prevalecer e ganhar mais dinheiro. Mas na nova raça dos salvos e redimidos, a gente já não vive mais no eu, aqui tudo é nós. Aqui, uma sociedade egoísta, aqui, uma sociedade essencialmente altruísta. Aqui, eu estou pensando em mim, se eu estou cansado,
se eu estou disposto, se eu quero ou se eu não quero, eu vou tomar as minhas decisões aqui. Eu vou, porque eu vou abençoar pessoas, porque eu tenho um compromisso com a fé, porque eu tenho um compromisso com os meus irmãos. É a questão do nós, eu não estou sozinho, eu moro numa comunidade, eu vivo numa comunidade. Ali é o isolamento, aqui é família. Aqui é família. Aqui é gente andando com gente, lixando gente, suportando gente, ralhando gente, limando gente, ferro com ferro se afia, a gente vai sendo aperfeiçoado e lapidado para a vida eterna. A gente anda junto, não gostei, engole sapo, ora. Engula sapo com classe, porque na fé a gente engole sapo com classe. Porque a gente tolera, a gente suporta, a gente aguenta, por causa de Jesus e por causa do amor, nós somos agentes da paz e da unidade, a gente vai pagar o preço que for, para garantir a paz e a unidade dessa grande família, porque agora nós vamos para o coletivo, nós vivemos no coletivo, porque a Trindade é um coletivo. A Trindade é uma comunidade, por isso ele começa capítulo 4 falando da Trindade, nós nem lemos o texto. Começa falando da Trindade, o padrão é a Trindade, o padrão é a família da Trindade, é o coletivo da Trindade, é a comunidade da Trindade, é assim que nós vivemos, um dependendo do outro, abençoando o outro, ajudando o outro, chorando com o outro, se alegrando com o outro. Isso é cristianismo. Agora, quando eu estou lá de cá, quando eu quero eu vou, quando eu não quero eu não vou, aí não estou com muita vontade, aí não sei o quê. Isso não é cristianismo. Cristianismo é vida em comunidade. É gente andando com gente, servindo gente, abençoando gente, pagando preço por gente. Vocês estão comigo ainda? Isso aqui é cristianismo. O novo, nós é que vamos mostrar o novo. Um novo jeito de tratar a esposa. Um novo jeito de tratar o esposo. Um novo jeito de lidar com os problemas. Um novo jeito de lidar com o dinheiro. Um novo jeito de lidar com as impossibilidades. Fé, poder, esperança, impossível. Tudo é possível ao que crê. Andamos com o Deus dos impossíveis. Somos uma nova raça, uma nova humanidade, um novo ser, com o gene de Jesus, não de Adão. Nós somos o novo. Adolescentes que não ficam, que não entra em site pornográfico, que diz não ao amiguinho, quando convida ele para beijar na boca. Eu estou falando do garoto convidando um outro garoto para beijar na boca. Nossa geração de gente renovada em Cristo Jesus fala assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, senta aqui do meu lado. Primeiro, que fique claro, eu não vou te beijar. Nem vou deixar você me beijar. E eu não vou falar o que eu pensei agora para não dar ruim, porque senão... Que fique claro uma coisa dessa. Segunda coisa, senta aqui, eu tive uma experiência com Jesus, posso contar para você? E vai me evangelizar com certeza. E não vou fazer de conta que estou evangelizando, não, vou evangelizar mesmo. Você quer me ouvir? As pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir alguém que tem referência. As pessoas querem ouvir alguém que tem a verdade. As pessoas querem ouvir alguém que fale a verdade. As pessoas querem ouvir alguém que tenha princípios. E você fala com ele a respeito disso.
Essa geração de adolescentes não negocia, não entra na onda de desrespeito às autoridades, de desrespeito aos pais, de desrespeito à polícia, de desrespeito aos professores, de desrespeito aos líderes da igreja, de desrespeito aos pastores. Essa geração de adolescente é nova criação em Cristo Jesus. Os jovens guardam o seu coração contra todas as influências do espírito do anticristo em toda essa comunicação avassaladora midiática que tem pelo mundo inteiro, e guarda o seu coração para não ser contaminado ou enfeitiçado. Porque hoje o espírito do anticristo está fortalecido no mundo e ele está enfeitiçando as gerações, começando pelas crianças, adolescentes e jovens. Mas nós somos uma nova raça! Maridos que honram as suas esposas, que cuidam delas, que abraçam, que amam. Efésios capítulo 5. Os 3 últimos capítulos de Efésios, capítulo 4, 5 e 6, vai falar de como é que a igreja põe em prática o credo dos 3 primeiros capítulos. No capítulo 5, ele diz assim: maridos, amem as suas mulheres como Cristo. Qual é o padrão? Que se entregou, morreu na cruz, derramou seu sangue, se entregou pela igreja. Qual é o padrão? Cristo. Cuida da esposa, ama a esposa, se sacrifica pela esposa, abraça a esposa, abençoa a esposa. Abençoa a esposa e a santifica pela lavagem da água, que é a palavra, diz o texto de Efésios capítulo 5. Que abençoa a esposa com palavras abençoadoras, com palavras de ânimo, com palavras de beleza, com palavras que a animem, que a fortaleçam. Palavras, é o marido que cuida, porque o marido que cuida da esposa é assim no cristianismo. É a novidade de vida para os teus vizinhos, para as pessoas da tua casa. Você é o novo de Deus para elas. E as esposas não ficam preocupadas em ter que trabalhar caso o marido a abandone. Pode trabalhar, crescer, estudar e ganhar muito bem. Não tem nenhum problema com isso. Agora, se a tua motivação é garantir a sua vida e a sua independência, caso o teu marido te traia, aí está tudo errado. Não, esposas que trabalham porque faz parte do time, que cooperam, que somam, que abençoam o seu marido, que se sujeita assim ao amor que ele oferece, que se sujeita assim ao cuidado que ele oferece, que se sujeita assim aos sacrifícios que ele faz a favor da mulher, que se sacrifica assim. Porque nessa nova comunidade, nessa nova raça humana, as esposas são sujeitas aos seus maridos. E os maridos amam as suas esposas até o sangue, se for preciso. E faz o que for preciso para que elas cresçam, sejam importantes, valorizadas, assim como Jesus fez com a igreja. É um padrão. É um padrão. Nós temos um padrão. Amém, queridos? Nós temos um padrão. O padrão é a Trindade. O padrão é Jesus, é a relação de Jesus com a igreja. Amém? Nós temos um padrão. E se você disser assim, pastor, não estou entendendo a sua homilética, eu vou te dizer o seguinte: nem eu. Não sei para onde eu fui. Só falei o que estava no meu coração. E tudo isso foi só uma introdução. Tudo bem, gente, eu vou terminar. Eu prego no Mickey. Mas o que eu tinha para dizer para você, meu querido, eu já disse. Sabe de uma coisa? A gente tem que levar o nosso padrão, querido. Eu estou ouvindo Deus falar isso. Eu estou ouvindo Deus falar isso.
A minha igreja desse tempo, para experimentar o que eu tenho preparado para ela, tem que elevar o padrão. Tem que levar o padrão de oração, tem que levar o padrão de adoração, tem que levar o padrão de leitura da palavra, tem que levar o padrão de mudança de comportamento, tem que levar o padrão quanto à disposição de mudar, a disposição de se corrigir, de abandonar o pecado de vez. Há um novo que Deus de verdade está preparando, mas ela começa dentro de nós. E nós faremos parte da construção disso que Deus está trazendo. Eu usei esse canto aqui para falar de duas coisas. Uma coisa boa, que é o novo de Deus. Depois, quando eu vim para cá, didaticamente, para falar do carnal. Dispensa tudo carnal agora, beleza? Esse lado aqui, agora é o lado do novo de Deus, beleza? O que Deus está falando é o seguinte: eleva o padrão e seja um construtor, faça parte disso daqui, ó, daquilo que Deus está querendo. Fala assim, por que a gente ora, meu querido? Fala assim, Deus sabe de tudo, por que a gente ora? Porque Deus quer a nossa parceria. Nós somos parceiros, agentes de reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, início do capítulo 6. Salmo capítulo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Nós somos os agentes do céu na terra. Somos os intercessores. O céu intervém na terra quando os habitantes da terra, agentes do céu na terra, acionam o céu. Nós somos esses agentes. Nós somos essa raça humana recriada em Cristo Jesus para assumirmos a missão de implantarmos o reino. Amém? Eu vou encerrar porque eu já estou repetindo o que eu já falei. Eu quero ler o texto, para não dizer que o pastor pregou e não leu o texto. Efésios 4, de 1 a 6, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, nos dois sentidos, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Fica de pé e vamos orar.